Boa noite, pessoal. Eu gostaria inicialmente, de dar as boas-vindas a todos em nome da diretoria acadêmica e do curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia de Piracicaba. Hoje, nessa live, estamos comemorando o Dia do Engenheiro Civil, que ocorreu dia 25, próximo passado, E o tema de hoje é Engenharia Civil, novos olhares para 2020. Bem, atualmente, o mercado da construção civil, mesmo nesse período de pandemia, não sofreu nenhuma retração, pelo contrário, ele está apresentando um aumento aí da sua produção. E esse setor, que na verdade hoje alavanca a nossa economia, está comemorando, então, um bom desempenho e segue com as vendas aquecidas. E, para discutir esse assunto, então, nós trouxemos e agradecemos a participação dos engenheiros, agora eu vou nominar os três, Michel Assis Rocha, que falará sobre a retomada do setor imobiliário durante a pandemia do Covid, engenheiro civil, formado pela Unicamp, com pós-graduação em gestão de negócios imobiliários pela Getúlio Vargas, com 15 anos de experiência no mercado. Atuou em grandes empresas do setor de construção, podemos citar aqui Gafisa, a Rossi Residencial e a Vita Residencial, da qual ele é atualmente gerente regional comercial. Depois a gente vai ouvir o Alessandro Borghese Pacheco, que abordará o impacto do Covid no canteiro de obras, engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia de Piracicaba, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e atualmente é gerente geral de obras da Vita Residencial. E o Ivan D'Abronzo Camargo, que tratará do tema Engenharia Civil, os novos olhares de 2020, formado também pela Escola de Engenharia de Piracicaba, com MBA, com pós-graduação em patologias nas obras civis e perito judicial. Atualmente, ele é engenheiro de obras da CRAI de Engenharia. Bem, antes de iniciarmos essa webinar, para que ela ocorresse, inclusive, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, especialmente os nossos departamentos aí de marketing e TI, e a professora Patrícia Tolane do Amaral. Bem, visando, então, o bom andamento dessa live, nós estamos propondo que as perguntas e discussões ocorram ao final das 3 apresentações, E a gente combinou também com cada palestrante que utilize o tempo aí de 15 a 20 minutos. Bem, pessoal, então nós vamos iniciar com o Michel, falando sobre a retomada do setor imobiliário. Michel, a bola agora está com você. Tá joia. Obrigado, professor Milton. Uma boa noite a todos. Agradeço aí o convite de poder participar aí dessa live para os alunos aí da Escola de Engenharia. Agradeço também a professora Patrícia por todo o suporte e apoio. Bom, eu vou comentar um pouquinho do que foi o mercado imobiliário. Nesse ano, que foi um ano atípico, um ano aí com a pandemia do coronavírus, o qual ninguém aí estava esperando, e do que o mercado como um todo, teve que fazer para se adaptar e poder seguir em frente aí mesmo com toda essa pandemia, fechamento aí de comércio, alguns setores também do mercado, mas graças a Deus aí a construção civil ela conseguiu aí rapidamente virar a chave, e com isso a gente também puxou para cima o crescimento econômico do país. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom,
Falar então das perspectivas aí do mercado imobiliário pós-pandemia. Inicialmente, fazer aqui um breve resumo, né, da composição do mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário hoje, ele se divide aí em 3 grandes segmentos. Seria o segmento composto por imóveis residenciais, o segmento comercial e o segmento industrial. Dentro dos imóveis do setor residencial, e é o que a gente vai dar mais ênfase, visto que a maior parte aí das vendas, do volume de vendas no segmento ocorreu no residencial, o qual é composto por segmento aí de casas, apartamentos e loteamentos em geral. O setor comercial, a gente pode dividir ele nas lajes corporativas, que são aí os conjuntos comerciais destinados aí às grandes empresas, salas comerciais, que são destinados a empresas de pequeno e médio porte e a profissionais autônomos, e o setor hoteleiro. Na área industrial, basicamente aí são as grandes indústrias, né, os galpões industriais, condomínios logísticos, barracões e entrepostos comerciais. Bom, qual foi o grande impacto, né, inicial que se teve aí quando começou-se a pandemia do coronavírus, agora em março, né, desse ano, né? Então, o setor da construção civil já vinha numa retomada crescente. Desde 2017, o setor da construção civil vinha apresentando resultados positivos. E quando começou, inclusive no início desse ano, né, janeiro e fevereiro, os números eram muito bons. Quando, em março, começou toda essa crise aí, e inicialmente ficou a grande dúvida, né, qual seria o impacto que essa pandemia viria a provocar no setor da construção civil. Inicialmente, então, teve-se aí alterações no canteiro de obras, o qual o engenheiro Alessandro Pacheco vai aprofundar, mas a grande receio e medo do mercado era que, assim como o varejo praticamente fechou todas as lojas, né? O grande receio nosso da construção civil era que houvesse uma paralisação geral dos canteiros de obra. Isso sim realmente teria provocado aí grandes problemas na construção civil, visto que com canteiros de obras parados sem obra, as receitas dos bancos referente aí à construção, elas também serem suspensas, e isso ia gerar um efeito quebradeira no mercado como um todo, né, visto que sem receita não se iam pagar os profissionais de construção civil, os empreiteiros, e a tragédia estava anunciada, mas teve aí um grande esforço do setor da construção civil junto aí ao governo e sindicato, e conseguimos aí manter o funcionamento dos canteiros de obra, com muitas cuidados aí, o qual o Pacheco vai comentar melhor, mas graças a Deus conseguimos manter aí os canteiros funcionando. Inicialmente também, meses de março e abril, tivemos um impacto negativo aí nas vendas, né? Visto que com a crise, a primeira coisa que as pessoas suspendem é grandes investimentos. Entre eles aí a gente pode falar, além de investimentos em veículos, automóveis, a construção civil também, né? O sonho do primeiro imóvel, né? Ou de comprar um imóvel, ele acaba sendo adiado até que se verifique o que vai acontecer no mercado. Mas o mercado reagiu muito bem. O governo também tomou algumas medidas rápidas, qual a gente considerou muito positivo, tá? E houveram aí alguma sequência aí de fatos
no mercado, o qual acabou, direta e indiretamente, ajudando a construção civil. Então, a primeira grande impacto aí que teve-se no mercado foi a redução da taxa de juros Selic, que começou o ano aí, salvo engano, na casa de 5, 4,5%, e em questão aí de 3, 4 meses, hoje nós temos aí a menor taxa de juros histórica do país. A Bolsa de Valores apresentou uma grande queda, tá? E com isso também, quando se tem investimentos de alto risco, com grande queda, automaticamente também o pessoal acaba migrando seus investimentos para outros setores com mais garantias, né, e menos risco, e aí o setor imobiliário acaba entrando aí como grande opção. E a gente verificou também outros fatores que ajudaram aí a construção civil. Aumentou-se muito o volume de depósito em poupança, né, conforme disso, todo mundo migrando os seus investimentos para um risco menor. Então, a poupança apresentando um recorde aí de 881 bilhões em depósitos. Só esse ano tivemos 26 bilhões em depósito líquido. E a poupança, hoje, ela é um dos grandes financiadores da construção civil. Quanto mais dinheiro a poupança apresenta, maior será também o volume de crédito que a construção civil vai ter para os bancos emprestarem. Então, aumento do crédito imobiliário, como já disse, automaticamente houve uma redução de juros de empréstimo para o cliente, e juntando esse pacote todo aí, você teve um volume grande de dinheiro a ser disponibilizado para os clientes, com taxas de juros baratas, né, baixas. A Caixa, ela apresentou esse ano um recorde de empréstimos, financiamento, na casa aí de 500 bilhões, e a Caixa hoje é o maior banco responsável pelo financiamento do setor da construção civil. Ou seja, então, acabou que com as medidas aí que tiveram tanto o governo e o mercado também, esse pacote todo acabou ajudando fazer com que a construção civil tivesse uma recuperação bem rápida, uma recuperação que a gente chama em V, né? Que tanto o ministro Paulo Guedes acabou comentando. Bom, quais são alguns dados aí do setor imobiliário e da economia nesse ano? Então, nós tivemos aí, já no segundo trimestre de 2020, encerrado agora na metade do ano, um crescimento de 25% das vendas em relação ao segundo trimestre de 2019. Então, na construção civil, a gente teve uma recuperação em V. Esse ano, havia uma projeção de queda no PIB de até menos 9%. Hoje, as estimativas do mercado apontam para uma redução de menos 5%, apesar de ser um número ainda muito baixo, mas perto da projeção anterior de menos 9%, para o ano vai ser até um número muito bom. E parte dessa retomada aí foi a construção civil, o grande responsável, juntamente aí com o setor também de agronegócio, que é um setor, acho que são 2 setores que esse ano ajudaram aí a economia a se recuperar. O segmento popular, hoje, é responsável por 75% das vendas do país. O Brasil hoje apresenta um déficit ainda de 7,8 milhões de moradias, tá? Então, são 7,8 milhões de famílias que vivem em condições precárias de habitação ou vivendo aí de aluguel, sendo que nos últimos 10 anos foram construídas 5,7 milhões de moradias, ou seja, praticamente os últimos 10 anos, as moradias que foram construídas foram para atender apenas a demanda crescente aí que o país possui. De forma que você pode esperar que nos próximos 10 anos, se você construir mais 6 milhões de moradias, você ainda não vai conseguir eliminar esse déficit. Então, a gente tem aí uma demanda crescente diária
no país. Creio que o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que tem um déficit enorme, ou seja, isso significa aí que uma grande oportunidade para a construção civil ainda crescer muito. Tá? Então, esse número aí prova que a gente ainda está muito atrasado, aí a gente precisa ainda crescer muito para suprir todo esse déficit. Bom, algumas tendências que a pandemia do coronavírus acabou, eu digo que acelerando, né, os nossos hábitos. Eu creio que acho que a maior parte aí das condições, situações hoje da construção civil e do mercado imobiliário foram aceleradas, né, pela pandemia. Acho que o primeiro grande movimento que a gente está verificando, né, o home office. Home office era já uma tendência que estava sendo já utilizada pelas empresas, porém ainda era um movimento um pouco tímido, né? Com o advento aí da pandemia, esse movimento hoje praticamente se tornou obrigatório, né, nas empresas, e muitas empresas, mesmo após a pandemia, ainda vão continuar adotando um home office, por vários motivos. O primeiro deles, verificou-se um aumento de produtividade para os funcionários. Os tempos que você perdia para deslocamento para até o seu trabalho, principalmente nos grandes centros, né, como São Paulo, que se perde aí 2, 3 horas por dia em deslocamento, esse é o tempo produtivo que você pode desfrutar em casa trabalhando ou mesmo aí com a sua família. Então, pode-se esperar também uma descentralização aí dos grandes centros urbanos. Hoje não há necessidade aí, com a pandemia, de você morar próximo do seu local de trabalho. Principalmente em São Paulo, hoje você pode viver aí em cidades periféricas do interior, visto que não há necessidade mais desses deslocamentos diários. Outra tendência que está se verificando no mercado imobiliário pós-pandemia, a procura por imóveis maiores. Na contramão do que estava acontecendo até o final do ano passado, né, principalmente aí em cidade de São Paulo, em que as pessoas estavam se espremendo em apartamentos de até 20 metros quadrados para morar do lado do seu local de trabalho. Hoje está se verificando uma inversão. As pessoas estão procurando moradias maiores, visto que agora a sua residência é o local onde você vai passar a maior parte do tempo, né, em convívio aí com a sua família, com aí um espaço de local de trabalho. Então, hoje aí praticamente tornou-se obrigatório nos condomínios você colocar como um item aí o coworking, que é um espaço aí de trabalho dentro do próprio condomínio, do qual você pode aí fazer as suas reuniões, locais de trabalho, sem necessariamente ter que deslocar até o seu trabalho. Verificou-se um aumento também, procura por lotes e casas. Acho que é um fenômeno interessante, né? Hoje, mesmo as pessoas que moravam em condomínio clube, de repente elas foram aí, tiveram suas liberdades restritas, né? Todas aquelas grandes áreas de lazer dos prédios ficou fechado, e quem morava numa casa, né, com piscina, tudo, essas pessoas não sentiram tanto aí essa privação do lazer. Então, as pessoas, até por conta também de você poder morar na periferia da cidade, você pode hoje morar em uma casa, né, mesmo sendo mais afastada do seu trabalho, oferecendo um conforto maior aí para a sua família. Tá? Tivemos aí um aumento das vendas online, uma consequente desburocratização do setor. Então, a famosa indústria do papel, hoje, as grandes empresas aí, mercado da construção civil,
consegue aí assinar contratos digitais com os clientes, e o setor também de cartórios, né, prefeituras, também começaram a fazer implantação dos contratos e registros digitais. Então, esse ano até foi feita a primeira escritura digital, de modo que você não há necessidade de estarem todos reunidos no mesmo cartório para você fazer a venda. Você pode, de qualquer cidade, aí, poder realizar aí essa transação. Então, tiveram aí muitos adventos positivos, apesar da pandemia, infelizmente, ter ceifado aí muitas vidas, né? Mas esse pode ser um legado positivo aí da Covid. Você vai ter aí uma melhora aí da qualidade de vida das pessoas. Você vai ter aí mais tempo em casa, desfrutando aí com a tua família, além dessa desburocratização do setor. Então, para vocês aí, alunos aí que logo vão entrar no mercado de trabalho, vão pegar aí um mercado totalmente novo, diferente, mas aí com muitas oportunidades. Quem estiver atento aí pode conseguir aí bastante oportunidade aí nesse setor. Além do que, conforme eu disse, é um setor que tem uma demanda praticamente infinita aí por moradias, visto que nós estamos num país com 200 milhões de pessoas e cuja demanda não para de crescer nunca. Tá. Bom, eu fico aí à disposição. Creio que acho que as dúvidas serão respondidas no final da apresentação. Agradeço aí pela oportunidade e fico aí à disposição de todos. Boa noite. Ok, Michel, obrigado aí pela apresentação. Acho que a gente poderia já engatar no Alessandro, né, Alessandro? Sim. Alessandro vai falar para nós, então, sobre o impacto do Covid no canteiro de obras. Aí. Então, boa noite a todos, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Sou ex-aluno da IP, muita satisfação em estar apresentando aqui para vocês sobre esse tema, né? Quero agradecer ao professor Milton, a professora Patrícia e todos os envolvidos aqui nessa live, nessa apresentação, que a gente pode estar contribuindo aí um pouquinho para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Impacto do Covid no canteiro de obras, né? Então, assim, o Michel falou muito assertivamente aí sobre, né, as novas tendências e tudo mais, esse que a gente chama de novo normal, né? E esse novo normal trouxe algumas adaptações que foram necessárias serem feitas no canteiro de obras, né? Devido à pandemia. E como ele bem pontuou, a construção civil não parou na pandemia, né? Então, o setor da construção civil foi declarado como atividade essencial e, com isso, ele continuou a sua atividade, continuou exercendo sua participação aí, né? E o que aconteceu? Houve uma grande preocupação aí, principalmente com os setores de suprimentos da construção civil, né? Esses setores que atendem a gente, né? Então, na declaração aí que a construção era essencial, que não iria parar, como ficariam a indústria que abastece a construção civil, o transporte que leva o trabalhador para a obra, né? Então, uma grande preocupação com os alojamentos, os hotéis, as refeições. Então, isso daí é uma grande vertente aí, quando a construção civil não ia parar, e uma situação que todos tivemos que pensar, né? Uma outra questão aí que a gente pode abordar com a não paralisação da construção civil foi o esforço que o segmento teve que fazer, né, em elaboração de plano de ação e os protocolos de saúde,
afinal de contas, o setor iria continuar trabalhando, meio uma pandemia, meio os riscos de contaminação, os riscos de saúde que envolviam todos os funcionários do setor, né? E como que ele ia agir dessa forma. Então, o setor teve que se organizar, né? Teve que se aproximar muito aí do setor médico e elaborar os protocolos e tudo mais para poder estar conseguindo trabalhar de forma eficiente, mantendo a saúde, né, de todo mundo que está ali envolvido na produção no canteiro de obras. E uma outra situação que a gente pode destacar, principalmente no início aí, da paralisação dos outros setores, o setor da construção civil sofreu uma pressão, aí, principalmente de sindicatos de São Paulo, né, paralisando para os trabalhadores não irem para os seus postos de trabalho. Então, houve a pressão, sim, do fique em casa no setor da construção civil, mas com muita habilidade, aí, provando que era possível a gente trabalhar, né, de forma que a gente pudesse garantir a saúde do trabalhador, e a gente conseguiu estar tocando e levando as obras e não parar esse setor que é tão importante para o nosso país, para o sustento da economia. E, frente a isso, né, como eu falei ali, visa garantir a saúde, né? A gente sabe que o maior ativo de uma companhia são as pessoas, né? Então, o maior bem, as pessoas e a vida. Então, houve uma preocupação muito grande do setor aí, né, para garantir não só a saúde física, né, dos trabalhadores, mas também a saúde mental, né? Teve muitos trabalhadores aí que no início da pandemia tiveram medo, apresentaram, né, situações de pânico e quais medidas tomadas, sobretudo no canteiro de obras, né? Então, que eu falei, houve uma aproximação muito grande aí da indústria da construção civil com a área médica, né? Levamos médicos nos canteiros de obra para poder estar palestrando, para poder estar informando como que o trabalhador poderia se proteger, como que, né, poderia evitar de estar se contaminando, de estar contraindo a doença, e caso ela viesse a ocorrer, também os protocolos para a gente poder estar agindo da melhor forma possível, né? E, junto a isso, a Abrainc, que é a Associação das Construtoras, fez, né, todo um documento e orientações, e essas orientações vão muito antes, né? Então, a parte do escritório, que é principalmente envolvido com os projetos no pré-obra, né? Então, o pessoal que conseguiu ir para o home office, né? O canteiro de obras não tem como fazer home office, então, por isso que a gente teve que fazer ações dentro do canteiro, que a gente vai falar um pouquinho mais, e também ações nas áreas de vendas, né? Porque a gente constrói se tem venda, né? Então, também não poderia parar, então teve essas orientações também dessa forma. E a primeira medida aí que a indústria da construção civil tomou foi o afastamento imediato dos funcionários do grupo de risco, né? Então, tinha sim uma preocupação com os que iam estar trabalhando no canteiro de obras, mas quem era do grupo de risco, praticamente todas as construtoras já afastaram, e alguns estão afastados até hoje, né? Mesmo com a retomada gradativa, ainda algumas construtoras preferem aí pecar pela cautela, né, ao invés de expor esses funcionários ao risco, né? Então, falando propriamente dito aí nas medidas de adequação no canteiro de obras, né, mas a gente vê que é muito mais amplo do que apenas o canteiro de obras, né? Temos que pensar no antes de ir ao trabalho, né? Porque se antes de ir ao trabalho, principalmente aí a construção civil, a gente trabalha muito com muitos funcionários alojados, né? Qual a preocupação desse alojamento, né? Vamos ter que diminuir o número de funcionários por dormitório, né? Com isso vai ter uma diminuição de efetivo, tem espaço para colocar essa pessoa,
como vai ser o transporte dela, a gente vai ter que dobrar a frota, porque um ônibus que levava 40 funcionários agora só pode levar 20. Então, todas essas medidas foram pensadas, foram tratadas, né? E realmente aconteceu. Então, quando era ônibus próprio para levar o trabalhador, um não podia sentar do lado do outro, né? Todas as questões de higiene, uso de máscara, teve que ser pensado antes de ir ao trabalho. Na chegada ao local de trabalho, aqui eu vou contar para vocês 2 fatos aí que aconteceram, né? O primeiro deles aconteceu em São Paulo. Alguns trabalhadores, provavelmente o pessoal que recebe por produção, né? Que estavam com febre, tomavam altas doses aí, por exemplo, de dipirona, para a febre baixar na hora de entrada da obra, que daí o pessoal ia fazer, né, a aferição da temperatura do colaborador, estava baixo para ele conseguir trabalhar. Isso expunha o risco os outros colaboradores que estavam junto ali no canteiro. E a situação inversa também aconteceu, né? O colaborador usava roupa de lã, ia trabalhar de bicicleta para aumentar a temperatura dele na chegada da obra. Com isso, pelo protocolo de saúde, sintomas gripais, afastamento de 14 dias. Então, querendo dar aquele jeitinho de não trabalhar, aconteceu também. Então, por isso, aí muitas empresas, né, adotaram a contratação de enfermeiros, técnicos de enfermagem, para poder estar fazendo essa aferição e também né, conseguir ter uma noção melhor se o cara ali estava sendo sincero na entrada do trabalho. Pois as adequações durante a jornada de trabalho, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado para frente, né? Ações durante as refeições, né? A gente sabe que as refeições no canteiro de obra, além de ser um momento ali do profissional estar se alimentando, ele também usa para um certo lazer, jogar um dominó, né, brincar com o colega e tudo mais, e teve que se pensar nisso e restringir algumas atividades, principalmente convívio social, né? E na saída do trabalho, da mesma forma que a gente quer que o trabalhador entre com integridade, a gente também quer que ele saia com integridade do canteiro de obras. Então, aqui, algumas fotos de algumas adequações feitas nos canteiros de obra, né? Então, foram instalados pontos de higienização espalhados por todos os canteiros. Então, fornecimento de água, sabão e álcool gel, né? Algumas obras adotaram sinalização sonora de hora em hora, ou seja, uma sirene dispara, o colaborador às vezes está ali na frente de trabalho, né? Os que podem sair e ir lá fazer a higienização, lavar as mãos, tudo mais. Do contrário, alguns guardavam álcool no bolso, faz a higienização com álcool gel ali no momento em que a sirene toca, isso mais para poder estar lembrando o funcionário profissional ali de estar fazendo essa higienização o tempo todo, né? E estar contribuindo aí para diminuir a proliferação do vírus. Manter o distanciamento social, né? Nessa foto aqui um banco de refeitório, onde que os assentos foram demarcados, para que a pessoa, né, ao se alimentar, não tenha contato social com quem está do lado, né? Então, aqui algumas das medidas, né? Também estamos todos usando máscara, né? Algumas funções, luvas e tudo mais, isso daí é primordial dentro do canteiro de obra. Então, medidas socioeducativas constantes, né? A gente percebe que com o passar do tempo, o trabalhador, naturalmente o ser humano, né, tende a ter um certo relaxamento. Então, com o passar do tempo, voltam ali os abraços no colega, o pessoal começa, né, a jogar um dominó meio clandestino, tal. Então, essas medidas socioeducativas constantes, palestras em canteiro de obra, isso não pode parar.
não pode parar porque o profissional, né, ele necessita ser relembrado constantemente e para proteger a própria saúde dele e dos colegas. Higienização dos ambientes. Então, muitas construtoras, aqui eu trabalho, por exemplo, de 2 em 2 horas, os ambientes são borrifados com solução simples de água com cloro diluído, alguma outro produto que possa vir a matar vírus e bactérias, e os ambientes eram borrifados de 2 em 2 horas, né, para manter a higienização desses ambientes e assim ajudar na não proliferação do vírus, né. Algumas construtoras também adquiriram os testes rápidos, né, para utilização. Então, funcionários que apresentavam algum tipo aí de sintoma e tudo mais, era possível fazer o teste rápido ali no local. A gente sabe, né, da não eficiência completa desse teste, mas ele foi um teste muito utilizado na construção civil, muitas construtoras adquiriram, e ele serviria ali. Independente disso, o funcionário era encaminhado para o setor de saúde também. Então, as empresas precisaram aí reorganizar suas jornadas de trabalho. Então, o que a gente fala, por exemplo, na hora da alimentação, teve que fazer turnos, né? Então a jornada de trabalho diminui, parar a frente de trabalho para fazer a higienização, então você tem uma perda de produtividade, como lidar com isso? Então todos esses problemas a gente teve que enfrentar dentro do canteiro de obras, né? E teve aí um replanejamento, né? E hoje, por exemplo, a gente está sentindo um pouco aí do desabastecimento, está faltando um pouco de material nos canteiros de obra, visto as paralisações dos outros setores, né, por exemplo, a indústria cerâmica. Então, precisaram reorganizar suas jornadas e reorganizar também aí as suas tarefas a fim de continuar trabalhando. O acompanhamento da saúde e bem-estar dos colaboradores, né? Então, tanto o acompanhamento ali da saúde física dele, como mental, muitas companhias disponibilizaram psicólogos para estar conversando com os colaboradores, porque houve uma situação de pânico, um princípio de pânico com os trabalhadores da construção civil, alguns, nem todos, né? Com pesquisas e tudo mais, e uma preocupação muito grande com isso, né? E promover aí os protocolos, né? No caso de casos positivos, como agir, né? Então, vai mandar para o setor de saúde fazer a verificação, os exames corretos e tudo mais. Eu vou só falar para vocês aqui os dados das obras da Abrainc. Hoje nós estamos com 857 obras, né? São 68.018 trabalhadores, né, nessas obras. Desses 68.000, temos 251 trabalhadores com casos ativos. Estamos com 251 suspeitos, 121 casos ativos, tá? E, infelizmente, tivemos 10 perdas no setor da construção civil, isso das empresas que fazem parte aí da Abrainc. Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês aí, né? E depois as perguntas, né? Estou à disposição para estar respondendo. Muito obrigado, Alessandro. Então, continuando a nossa live, vamos agora então com o engenheiro Ivan da Bronzo Camargo, que vai tratar do tema da engenharia civil, os novos olhares de 2020. Bola com você, Ivan. Obrigado, Milton. Boa noite a todos.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Espero contribuir de forma positiva, principalmente para os alunos que estão participando da live. Vou fazer o compartilhamento da tela, só um minuto. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba. Tenho pós-graduação em Patologia nas Obras Civis pelo Instituto IDD em São Paulo. E tenho uma especialização em Perícia Judicial pela Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo. Minha atuação profissional é em gerenciamento de obras, tá? Para quem não sabe, patologia, o termo patologia é derivado do grego, patos, doença, logia, estudo, estudo da doença. Então, a gente fala que a patologia é a medicina da engenharia. Então, na construção civil, a gente identifica a patologia aos estudos dos danos ocorridos em edificações. Então, você consegue, através desse estudo, fazer uma identificação das causas e efeitos, elaboração de diagnósticos e correção dos futuros problemas, das futuras manifestações patológicas, tá? Eu não atuo na área da engenharia diagnóstica, eu fiz realmente essa pós-graduação e a especialização em perícia, realmente para buscar conhecimento, para evitar as manifestações patológicas na minha área, que é a execução de obras. Então, um pouquinho da minha experiência profissional. Durante os 5 anos de faculdade, eu fiz estágio na empresa Manetone, passando em 2008, 2009 pelo setor de corte e dobra e ferragem armada para construção civil, onde eu participei de produção, de medição de obras, e acompanhei projetos estruturais. E em 2009 para 2010 eu fui transferido para a unidade de Rio das Pedras, onde eu fui transferido pelo setor de planejamento. Setor de planejamento, a gente recebia os projetos estruturais, fazia o planejamento do aço e colocava em produção do setor de corte e dobra. Então, de 2008 a 2010 eu tive um contato maior com o projeto de forma e ferragem, e a partir de 2010 eu consegui ingressar um pouco no setor de obras da empresa. Então, essa obra, eu tive a participação nela como estagiário, onde tinha um engenheiro responsável. É um galpão industrial de 33 mil metros quadrados, essa foto é do antes, e a foto depois da obra finalizada, tá? Por que eu coloquei essa imagem? Que através dessa obra eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com orientação do professor Milton Rontani, que eu não queria fazer meu TCC como revisão bibliográfica, eu queria fazer um estudo de caso. Então fica uma dica para os alunos que estão assistindo a live, que faculdade não é somente você sentar na cadeira, tirar a nota e ir embora para casa. Eu acho que você estudar as matérias, porque as matérias que estão dentro do curso não estão à toa lá dentro. Então, o curso a pós-graduação que eu fiz em patologia, a base da patologia é química e física. A base da perícia judicial, além das normas, além de toda a experiência em engenharia, mas você tem que saber muito a matéria de língua portuguesa. Então, as matérias que vem aprendendo durante o curso não estão lá à toa. Então, uma orientação para os alunos focar mesmo nas matérias e se dedicar, porque isso lá na frente vai trazer vários benefícios para vocês. E uma outra dica que eu dou para vocês é tentar buscar o estágio o mais rápido possível. Você conseguindo pegar a teoria da faculdade e aplicar e ver como funciona na prática, isso abre a cabeça de uma forma que vocês nem imaginam. Depois eu entrei na CRAI de Engenharia, onde eu estou até hoje. Fazem 8 anos que eu trabalho na CRAI como engenheiro civil. Eu trabalho no setor de gerenciamento de obras e no sistema de qualidade, pelo sistema da ISO 9001 e o PBQPH. Então, eu coloquei algumas obras que eu executei pela CRAI de Engenharia durante esses 8 anos, que é o edifício Joy, o edifício The One e o Amitsu Home Design, que a gente entregou esse ano.
Então, um assunto que vem assombrando o mundo, né? Coronavírus, e eu vou voltar um pouco para a construção civil, em específico para a minha área, que é o gerenciamento de obras. Então, através do decreto 64.881, do dia 22 de março de 2020, o governador do estado de São Paulo, João Dória, decretou o início da quarentena no dia 24/3 de 2020. Construção civil, nesse decreto, sem restrição, atendendo todos os critérios sanitários exigidos pelo governo do estado. Então, eu listei 7 itens básicos do gerenciamento de obras para administrar uma obra com eficiência, tá? Esses 7 itens não é uma receita de bolo. Isso não são só esses 7 itens que vocês precisam saber para fazer um gerenciamento de obras, mas esses são os principais, os básicos, e que cada item desse teve influência, ou positivo ou negativo, na situação hoje que a gente vive por conta do coronavírus. Então, primeiro item, orçamento. Orçamento consiste em levantamento de mão de obra, materiais, quantitativos, variações de mercado. Eu acho que esse último item, variações do mercado, é um item que ninguém conseguiu prever, tá? Que isso acabou influenciando muito por conta do método de execução de obras. Então, a gente tem 2 tipos de execução de obras, que é por preço fechado e pelo sistema de administração. Na construtora que eu trabalho, a gente trabalha pelo sistema de administração de obras, onde é feita uma estimativa de um orçamento, e durante os meses a gente faz medições mensais através da taxa de administração, mas nem por isso a gente acaba fechando o olho para o que vem acontecendo. A gente pensa sempre no orçamento inicial, então a gente tenta fazer uma administração melhor para conseguir reduzir o custo da obra por conta dessas alterações que teve por conta da pandemia. O segundo item é o cronograma. Tá? O cronograma consiste em fazer um planejamento das etapas da obra, estimar o tempo das atividades, acompanhar o desempenho, as ações e os recursos necessários para estar executando a obra. Então, quanto melhor for o planejamento, menor será o desperdício de materiais utilizados e também os retrabalhos, consequentemente, o tempo de execução da obra. Então, o cronograma, com base no orçamento, o cronograma teve que ser alterado durante esse período de pandemia. Tá? Canteiro de obras, eu não vou entrar muito em detalhes, isso já foi colocado anteriormente na apresentação passada, mas algumas dicas que a gente acabou passando para os trabalhadores, né? Que isso já foi falado anteriormente. Então, ao chegar na obra, fazer higienização com álcool em gel, água e sabão, utilização de máscaras, luvas, evitar acesso fora da obra, evitar contato físico com qualquer pessoa. O pessoal tem a mania de abraçar, de apertar a mão. Então, dentro das obras, a gente teve casos que foram positivados, mas conseguimos, através dos protocolos de segurança e de saúde, eliminar os casos e conseguir não deixar o vírus se espalhar dentro da obra. Então, a partir do momento que houve a detectação do funcionário positivado, a gente afastou o funcionário e outros funcionários que estavam trabalhando juntos não chegou a ser contaminado. A empresa, manter sempre à disposição os produtos essenciais para prevenção, álcool em gel e sabão, orientação para que seja usado com frequência, manter sempre as conversas de conscientização, orientando a equipe sempre que necessário sobre as formas corretas de prevenção e promover diálogo. Isso é muito importante, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. A obra, restringir o acesso, implementar a ação de distanciamento social em ambiente fechado, afastamento imediato de pessoas consideradas do grupo de risco. E isso foi o primeiro item que a gente conseguiu levar em consideração. Os idosos com mais de 60 anos foram afastados e qualquer funcionário que apresentavam algum problema de saúde que poderiam ser potencializados com o Covid, a gente afastou de imediato, e tem funcionários que estão afastados até hoje. Quarto item, gerenciamento de serviços e mão de obra. Então, através de controle de documentação, a gente tem alguns procedimentos de execução de serviço, onde a gente faz treinamentos com os funcionários, por conta de serviço e mão de obra, e temos as fichas de verificação de serviço, onde a gente consegue
através do planejamento do cronograma inicial, evidenciar as atividades, as conferências e possíveis problemas que venham a acontecer. Então, a gente consegue colocar quais são os problemas, qual a solução do problema e qual o prazo de solução. Então, se teve algum atraso por algum motivo, atrasou a alvenaria do pavimento tal, por que atrasou? Não, porque a empresa não cumpriu com o prazo de entrega, então a gente consegue colocar essas informações no papel e futuramente ser apresentado para o nosso cliente. Esse é um dos itens mais importantes, isso já foi também comentado anteriormente, liderança e gestão de equipes. Então, a conversa com os funcionários, eu acho que nessa fase de pandemia foi muito importante. Então, o gestor de obras tem que ter decisões coerentes, evitar sobrecarregar a equipe. Motivação é o ponto principal que eu percebi que no canteiro de obras a gente teve que motivar muito os funcionários, trazer uma transferência e o feedback. Tá? Então, isso é você conseguir acolher os funcionários da obra, você como gestor responsável, você está lá dentro da obra como uma referência para eles, você conseguir trazer essa segurança para dentro da obra, acho que isso foi um dos pontos mais importantes, que é a gestão de pessoas que a gente conseguiu desenvolver durante esse período de pandemia. Controle de estoque de materiais, é o 6º item. Então, essa é uma representação bem comum hoje, né? A ostentação antes da pandemia, a ostentação depois da pandemia. Então, a questão de material é uma coisa que acabou complicando muito o andamento das obras, mas a pandemia veio para ensinar muita coisa, e se você vem fazendo um planejamento nas obras, a pandemia só ensinou a gente fazer um planejamento melhor, fazer um controle melhor de estoque de materiais. Então, eu não penso pelo lado negativo da pandemia, sim pelo lado positivo. Então, a gente consegue fazer um planejamento financeiro com o cliente. Tá? Teve obras que eu consegui antecipar, a obra estava na fase de estrutura, já consegui comprar todo o material hidráulico, material elétrico, parte de piso, revestimento, fechar caixilhos. Então, a gente conseguiu, com o cliente, fazer a antecipação para conseguir garantir o preço. Tá? Dependendo da situação da obra, do cronograma, isso varia de cliente para cliente, de cliente para cliente, desculpa. Recebimento de materiais, isso tem que tomar muito cuidado nas obras. Temos uma política de qualidade implantada dentro da construtora, então a gente tem um procedimento de recebimento de materiais, onde a gente tem que tomar um certo cuidado para receber o material, porque a falta de material no mercado hoje é muito grande. Então, tem situações que você pede um tipo de material, pode ser que você receba outro. Então, o controle de recebimento tem que ser muito bom. Armazenamento de materiais, tá? Atendendo todos os requisitos exigidos pelo material, para garantir a durabilidade e a qualidade do material. Tomar cuidado com data de validade. Não adianta você comprar um material que tem uma data de validade de 6 meses, você vai usar daqui 8 meses. Então, até a parte de controle de estoque de materiais tem que estar dentro do sistema de planejamento, tem que estar implantado dentro do planejamento da obra. E as fichas de verificação de material, onde a gente consegue fazer lançamento de nota fiscal, controle se o material precisa se precisa ter algum laudo, por exemplo, o concreto, a gente faz o rompimento do corpo de prova. Então tudo tem que ser evidenciado, tudo tem que ser colocado em documentos para a gente conseguir manter o controle e conseguir dar andamento pelo sistema de qualidade. Conforme eu falei anteriormente, a gente tem um sistema de qualidade que isso, eu acho que fez os efeitos da pandemia não ser tão prejudiciais para nossas obras. Então, a política de qualidade, a gente busca, através de seus processos da melhoria contínua do seu sistema de qualidade e gestão, realizar a plena satisfação do cliente, atendendo os requisitos legais aplicáveis, buscando as melhores parcerias, canteiro de obras sustentáveis e finalizando a obra com qualidade e prazos eficazes. Então, a própria política de qualidade, fazem 8 anos
eu sou auditado pelo sistema de qualidade. Esse ano a gente teve uma recertificação. Isso garante que durante a pandemia a gente conseguiu manter o padrão de qualidade, conseguiu trazer a satisfação do cliente, atendendo todas as normas exigentes, todos os requisitos de saúde, de qualidade, que foram adotados também pelo Estado. Então, em junho desse ano, a gente foi auditado e pelo sistema de PBQ-PH nível A, a gente recebeu o certificado de conformidade de execução de obras de edificação e pela ISO 9001, planejamento e execução de obras da construção civil. Então, dentro da pandemia, dentro de toda a situação, a falta de material, tudo que vem acontecendo hoje no país, a gente conseguiu manter o padrão de qualidade, manter o sistema de gerenciamento de obras bem completo, onde a gente conseguiu a recertificação e isso prova que o trabalho que a gente vem fazendo foi bem administrado nesse período de pandemia. Outra questão é a questão de que esse ano a auditoria, tivemos uma auditoria interna e a auditoria de recertificação, e foi através por métodos igual a gente está tendo na live hoje. Então, acabou reduzindo o custo para a empresa, não teve que pagar hospedagem, transporte. Então, algumas coisas a pandemia trouxe de benefício para nós. Então, deixo minha rede social disponível para vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Eu tentei passar o mais breve possível, o mais rápido possível, pelo tempo ser curto. Espero ter contribuído com vocês aí de forma positiva e fico à disposição para quaisquer dúvidas aí que o pessoal tenha a ter. Obrigado pela atenção. Contribuiu sim, Ivan, né? Todos contribuíram bastante, né? Evidentemente que a gente percebe que nas dificuldades é que a gente cresce, né? Exatamente. É perceptível nos 3 casos aí, né? Bem, pessoal, seguindo a nossa programação, agora, acho que os 3 abrem a câmera aí, isso. Então, agora eles ficam aí à disposição para vocês fazerem as perguntas. Quem tiver microfone, por favor. Vamos aproveitar aí, pessoal. Bom, boa noite. Eu posso perguntar, Milton? Claro que pode, André. Tá joia. Bom, prazer, gente. Meu nome é André. Eu tenho 2 dúvidas, para falar a verdade. Vou tentar ser breve. A primeira, que eu mais tenho pensado, é o seguinte. Tem bastante construtora que tá anunciando o lançamento de empreendimento. E eu trabalho com construção residencial de médio alto padrão, em condomínio, fechado, esse tipo de coisa. E eu vi que, tá tudo subindo muito o preço de material, tá ficando bastante escasso esse tipo de coisa. E, enfim, tá tendo muito dinheiro sendo injetado pelas construtoras na construção civil em novos empreendimentos. Minha dúvida é a seguinte, se, no futuro, em 2021, 2022, como vai funcionar a venda desses, principalmente apartamentos, né? Para as pessoas, porque muita gente foi afetada pela crise, no sentido de perder emprego, ficar defasado no mercado. Então, minha preocupação é essa, sabe? Eu fico um pouco preocupado com isso. As construtoras grandes estão investindo bastante dinheiro em novos apartamentos, em novas oportunidades para o pessoal, mas o meu medo é, as pessoas não terem condição de investir nisso, entendeu? Qual que é a visão de vocês? Bom, eu posso fazer meus comentários, depois, se o Ivan e o Pacheco quiserem comentar alguma coisa. André, o segmento da construção civil, conforme eu havia falado, ele é extremamente dependente de crédito imobiliário. Tá? Então, realmente, esse ano tiveram aí um desemprego, né? A gente vai, mesmo estando numa retomada de crescimento aí em V, a gente vai encerrar o ano com um saldo negativo de empregos,
mas a gente espera aí que ano que vem a gente já tenha aí um crescimento positivo aí no PIB. E crescimento positivo significa mais geração de empregos. Então, assim, nesse início de pandemia, tiveram aí algumas incertezas, né? Muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, mas em alguns outros setores você verificou um aumento de demanda, né? Principalmente setor, por exemplo, de supermercados, os quais as pessoas acabaram até fazendo mais compras, né? Eu falo que o único lugar que você poderia ir nessa pandemia era no supermercado, né? Então, alguns setores, o próprio setor agropecuário, né? E além da construção civil. Então, muitos setores aí acabaram aí passando ileso pela crise, né? E essas pessoas que estão nesse segmento aproveitaram o momento aí de crédito barato, né? E volume grande de crédito para fazer compra aí do seu primeiro imóvel ou comprar aí outros imóveis. Então, para o ano que vem, né? Para os próximos anos, a gente sempre trabalha com as estimativas que passa o mercado, os quais são positivos, tá? Agora, lógico, a gente sempre está aí suscetível a qualquer outra crise, e qualquer outra crise que venha a ter, a gente tem que parar e refazer aí nossas projeções aí de vendas e de lançamentos, como em qualquer outro setor. Tá? Se os outros colegas aí quiserem complementar, fique à vontade. Eu acho que a aula foi suficiente. Parabéns pela resposta, hein? Tá. O Matheus Piazentin está querendo perguntar. Fala, Matheus. Boa noite, obrigado pela palestra. E a minha pergunta é a seguinte: mesmo que a construção civil foi considerada atividade essencial, mesmo que teve adequação dos projetos, como o Ivan falou, teve uma diminuição da produtividade em geral, assim, não teve? Por conta das reduções de transporte dos colaboradores, como o Alessandro me ensinou o termo agora. Desculpa, me perdi aqui. A pergunta é... A redução da produtividade. Isso, teve a diminuição da produtividade. A pergunta então... isso impactou no preço final da compra, da obra? Então, a gente trabalha pelo sistema de administração, né? Não é por preço fechado. Então, no início da pandemia, onde foi decretado a quarentena, alguns condomínios fechados, alguns prédios restringiram o acesso. Então, onde eu tinha um número de funcionários trabalhando, a gente não conseguiu acesso, a obra acabou parando. E isso atrapalhou um pouco, a gente conseguiu recuperar nos próximos meses, entendeu? Isso faz parte da parte da apresentação que eu falei do planejamento. Então, não tinha como estimar, ficamos aí pelo menos uns 2 meses sem saber realmente o que estava acontecendo, quando que ia ser feita a liberação, para a gente estar voltando realmente a trabalhar de uma forma mais efetiva dentro das obras. E o principal era o medo, né? Então, o pessoal no canteiro de obras tinha um receio, tinha um medo, que isso acabou influenciando muito, que foi a parte que eu falei da gestão de pessoas, que a gente, dentro da obra, a gente teve que tranquilizar os funcionários para conseguir recuperar a confiança dentro da obra e conseguir colocar em prática realmente o que eles sabem fazer. Então, no começo foi bem difícil. Para nós, a questão de mão de obra complicou um pouco. Material, durante a pandemia, a gente fez um planejamento para conseguir fazer a compra dos materiais. Por exemplo, tem uma obra que a gente está fazendo num condomínio fechado, onde eu tenho um lote de apoio, que é um lote vizinho da obra, que eu consegui acessar o cliente, ele me emprestou, eu uso esse lote de apoio, onde eu fiz a compra 100% do aço.
Então, o aço estava em falta, mas eu consegui fazer uma compra grande e conseguir estocar esse aço para a obra inteira para não ter risco de ficar sem aço. Então, foi um reajuste dentro da obra. Com certeza, o preço final da obra vai subir, sim. Tá? De março até hoje, o concreto subiu quase 40%, o aço subiu. Essa semana, os blocos, as lajes pré-moldadas, isopor, vai subir na faixa de 35%. Então, tem coisas que a gente não consegue evitar, a gente consegue minimizar algumas situações. E isso a gente sempre reporta ao cliente para ele estar ciente de tudo que está acontecendo. Deixa eu aproveitar a pergunta do Matheus para o Pacheco. Vocês fazem Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Que já é com custo apertado. Como está isso hoje? Olha, Milton, na verdade a gente vem trabalhando muito nesse sentido, né? Foi feito muita antecipação de compra, então a indústria cerâmica anunciava que pelos nossos contratos a gente precisa, a gente amarra que todo aumento ele tem que ser avisado com 30 dias de antecedência, né? Então, todos os nossos fornecedores avisaram, então houve uma antecipação muito grande, realmente, houve um desembolso grande, né? Estamos trabalhando com os estoques altos. O cobre foi uma surpresa, que foi um aumento assim que, como boa parte do cobre vem do Chile, né? Então foi um aumento que a gente não conseguiu antecipar, e estamos assim trabalhando com o estoque e tentando esperar aí uma possível redução de preços a partir do ano que vem. Então a gente conseguiu aí tudo que a gente conseguiu estocar para trabalhar até janeiro, sem precisar ter muita compra, né? E a perspectiva que a gente tem, conversando aí com os outros setores de fornecimento, né, principalmente a indústria siderúrgica, por exemplo, ainda não religou os fornos, né? Então, se não religou forno, a produção está baixa, falta produto, né? A demanda está alta, eleva o preço. Então, tem perspectiva de religar forno em janeiro. Então, a nossa reação foi essa: antecipar estoque até a virada do ano, e a partir do ano que vem a gente vê o que acontece. Mas, a princípio, a gente está conseguindo segurar custo, né? Ainda, mas estamos começando a sofrer com um desabastecimento. E um outro setor, uma outra complicação que aconteceu agora é o aquecimento e a mão de obra. A gente está perdendo muito a mão de obra aí, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, né? E está tendo muita oferta com mão de obra alta lá. Não sei o que está acontecendo, mas a gente está perdendo também, isso está complicando. Até agora a gente está conseguindo segurar. Daqui para frente eu não sei como que vai ser. Eu só vou complementar, o Ivandir vai fazer uma pergunta também em seguida, mas tem muita gente acreditando nisso, que mudando, virando o ano, essa loucura deve parar um pouco, né? Vocês acreditam nisso? Então, a gente está acreditando nisso, né? A gente conversou recentemente com o CEO da ArcelorMittal, né? E ele anunciou uma perspectiva aí de, em fevereiro, ter redução de preço, né, no mercado do aço. Mas não sei, mas a gente está acreditando nisso sim, que, né, essa loucura, essa bolha inflacionária tende a diminuir na virada do ano. Esperamos que isso aconteça. Não, que bom. Então, agora o Ivandir aqui está querendo fazer uma pergunta. Fala, Ivandir. Boa noite, pessoal. A minha pergunta tem um pouco a ver com essa última pergunta que o professor Milton fez. Eu também trabalho em construção civil, em obras de pequeno porte. E eu notei, acredito que os amigos também notaram que houve uma grande migração de pessoas devido a muita gente ter perdido emprego em empresas de outros segmentos e setores,
e houve uma migração muito grande de mão de obra para a construção civil. Levando em conta que essa migração traz muita mão de obra não especializada, a minha pergunta é se vocês acreditam que no próximo ano, ou quando começar a retomada das demais empresas, que as empresas começarem a contratar e essas pessoas retornarem para os seus devidos, vamos dizer assim, ramos, se vai haver muita obra e falta de pessoal para trabalhar, se isso pode afetar em alguma coisa a construção civil. Olha, Ivani, eu creio que até o próprio aquecimento do setor da construção civil já propicia essa dificuldade na mão de obra, né? Eu acho que, é claro, entre a indústria, o comércio e a construção civil, a gente vê uma leve tendência aí do funcionário, né, em estar tendenciando aí para a indústria ou o comércio, né? Mas a construção civil eu acho que é um bom caminho aí para o pessoal tá trabalhando. A gente deve sofrer, né? Eu falei que eu creio na redução do preço dos materiais, mas também eu acho que a gente deve sofrer uma inflação aí no valor da mão de obra no ano que vem, né? Com o aquecimento da construção civil. Então, acho que isso é uma tendência aí que a gente deve passar aí no próximo ano. Algum dos dois quer colocar mais alguma coisa? Não, tranquilo. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Milton, eu tenho outra. Então vamos lá. Né? Eu vi, antes de começar a palestra, que eles trabalham com, igual o senhor comentou, do Minha Casa Minha Vida. E eu vi que até fui numa palestra uma vez com o Murilo, que estuda com a gente na BLB Blocos, e o cara estava comentando sobre o aumento de construção em bloco de concreto, em alvenaria estrutural. E recentemente, esse ano, estava prevista a revisão da norma de parede de concreto, mas foi postergada por conta da pandemia e tudo mais. Minha pergunta é se para os próximos anos existe projeção de aumentar a execução de obra da Minha Casa Minha Vida em parede de concreto. Bom, vou riscar um pouco aqui, né? Na verdade, sim, a parede de concreto, ela é vamos dizer, um método construtivo aí que visa principalmente o ganho de produtividade, né? O encurtamento no tempo da construção. Eu acho que comparado com a alvenaria estrutural, ao meu ver, a única vantagem é essa, a velocidade em execução, né? E não só da estrutura, os serviços subsequentes têm que vir caminhar na mesma velocidade também, né? Eu não creio que há uma tendência o aumento na produtividade da parede de concreto, né? Eu acho que o sistema de alvenaria estrutural ou o sistema convencional de estrutura, concreto e vedação são sistemas também que nos permite aí ganho de eficiência e produtividade, né? E estão com a parede de concreto. Eu vejo aí a grande calcanhar de Aquiles na parede de concreto, o investimento na forma, né? A gente fala aí em uma forma, ela está na casa de $1 milhão, né, para 4 apartamentos. Então, subiu exageradamente o valor da forma. Então, eu creio que as empresas não vão estar adquirindo forma de parede de concreto nos próximos tempos aí. Então, eu acho que para pós-pandemia, o crescimento eu acho que vai ser maior em bloco estrutural, alvenaria autoportante e construção convencional. Tá, joia, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal?
Deixa eu perguntar para o Michel, que eu já perguntei. Você falou numa projeção de 10 anos, né? A gente está vendo que a Caixa está alavancando e que, inclusive, os bancos privados acho que estão oferecendo taxa de juro barato e financiamento a longo prazo, parece, né? Você acha que isso veio para ficar? Então, professor Milton, com certeza, tá? Inclusive, o Banco Santander, esse ano, ele saiu na frente entre os bancos privados no financiamento do que a gente chama do crédito associativo, que é uma modalidade que hoje só a Caixa ela faz, que beneficia o segmento aí popular, que é você fazer uma antecipação da receita da obra, conforme eu já tenho aí pelo menos 20%, 30% das unidades vendidas. Enquanto que os bancos particulares hoje só fazem os repasses maiores quando eu estou com 80% de obra, a Caixa ela hoje faz esse repasse praticamente já no início. Então, por isso que hoje o setor no segmento popular é extremamente dependente aí da Caixa, né? Mas está tendo essa tendência agora, né? E assim que um banco particular como o Santander ele sai na frente, né? Os outros bancos também tendem a seguir, né? Para não ficarem para trás. Então, sim, acredito que num cenário aí onde a gente está com uma taxa de juros extremamente baixa, os bancos precisando aí de alternativas para investimento, acredito sim que essa tendência aí do financiamento dos bancos particulares nesse segmento veio para ficar. Que bom, né? A gente precisa de incentivo e de ânimo sempre, né? Porque, de fato, a construção civil é o setor que mais emprega, né? E também para dar um ânimo aí para o pessoal nosso aí, né? Os alunos, para entenderem que vale a pena, né? Que o mercado está aí e que a gente tem que entrar nele bem preparado, né? E que tem lugar para todo mundo, né? Vamos lá, pessoal. Mais alguém para perguntar? Boa noite, eu tenho uma pergunta, é o Alexei que está falando. Ivan, eu vi que no seu currículo você tem uma experiência com perícia judicial, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Então, na verdade, eu não atuo como perito judicial, tá? Eu fiz a pós-graduação em patologia, e o curso para ingressar na área de perícia judicial eu fiz só para ganhar conhecimento através dessa especialização de perícia judicial e através da pós-graduação de patologia, tá? Essa matéria eu consigo fazer com que durante a execução da obra eu evite as manifestações patológicas. Então, eu estudei o problema, a causa, a solução para evitar isso dentro da minha obra. Então, eu sempre quis, dentro do meu estágio, dentro da época de faculdade, eu passei por alguns setores na empresa que eu trabalhava, onde eu consegui ver os projetos estruturais, ver a partir de todas as etapas de obra, pavimentação, tudo. E dentro dessas áreas que eu passei, eu consegui ter o norte para eu seguir carreira no que eu queria. Então, a engenharia civil é como todas as outras profissões hoje que tem no mercado. Então, existe o médico ortopedista, existe o médico clínico, existe o médico cardiologista, na engenharia civil é igual. Então, essa área de patologia e a área da perícia, eu fiz apenas para ganhar conhecimento. Eu não atuo como perito judicial, embora tenha capacidade técnica para isso, mas a minha área é gerenciamento de obras e eu não tenho tempo para fazer perícia judicial, entendeu? Ah, beleza, então, obrigado. Que você faz bastante, né, Alexei? Um pouquinho só.
Não, achei que ele tivesse um pouquinho de experiência, né? Pelo fato dele ter feito o curso lá na PGESP, onde eu fiz também. Então, achei que ele tivesse atuando como perito. Não. Eu só fiz... Eu até cheguei a entregar a documentação, mas como a parte de gerenciamento de obras, eu estava fazendo obras de grande porte, estava exigindo muito, então... eu não consegui conciliar os dois, acabou ficando um pouco complicado a questão de tempo. Tempo e dedicação, né? Mas é sempre bom, né, saber como é ser um perito para a gente se cuidar, não é? Exatamente. Com certeza. Com certeza. Obrigado, meu. Tá, gente, tem mais algumas perguntas? Patrícia, Ivandir. Vamos lá, Ivandir. Eu gostaria de saber, assim, a visão de vocês a respeito de novos tipos de construção. A gente tem a nossa construção convencional, em concreto, em alvenaria, de vedação estrutural, e outros sistemas, como, por exemplo, wood frame, steel frame, e demais sistemas que são mais utilizados em outros países. No Brasil ainda são muito caros. A visão de vocês, devido a essa alta de preços que a gente tem tido, principalmente no aço, cimento e outros materiais, pode haver uma janela de abertura para esses novos sistemas de construção no Brasil? Talvez isso venha a crescer. É hora para começar a pesquisar mais a respeito do assunto e dos temas de novos tipos de construções, na visão de vocês? Ivandir, eu acho que o grande fator que influencia o nosso método construtivo aqui é o valor da mão de obra. A mão de obra no Brasil é extremamente baixa, né? E isso propicia aí a construção manter esse método que a gente pode chamar de artesanal, né? A gente constrói hoje praticamente do mesmo jeito que a gente construiu as pirâmides há vários anos atrás, né? Então, eu creio aí que o grande fator é o valor da mão de obra. Não vejo uma perspectiva muito grande de mudança, né, nos padrões de construção civil para os próximos anos, né? Mesmo questões de industrialização da construção civil, esse tipo de coisa, também acho que está muito longe, né? Algumas tecnologias com materiais mais baratos, mas desde que ainda tenham um valor com o custo de mão de obra muito próximos aí dos 50%, podem até surgir, né? Wood frame, eu acho que é uma realidade mais próxima do que o steel frame, né? A gente vai fazer um projeto aí, estamos estudando nessa área, mas eu acho que hoje o grande fator aí que propicia, principalmente no Brasil, a gente manter nesse método construtivo é o valor da mão de obra baixa que a gente tem aqui. Eu concordo com você. Não tenho a menor dúvida, a gente sempre fala isso, né? A gente tem mão de obra num custo que vale a pena ter um monte de servente na obra ainda, né? Sim, a hora que isso subir, a gente vai mudar a técnica, não tenho dúvida. Já está mudando, mas é muito lento, né? Mais alguém aí, pessoal? Fazer uma perguntinha lá. Vocês chegaram a ser fiscalizados pelo Ministério da Saúde em canteiro, nessa fase? Aqui em Piracicaba, não. A gente recebeu o documento do Ministério Público, né? Mas a gente foi investigado em Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, a gente teve fiscalização, né, olhando principalmente as questões sanitárias, e documentação, se tinha funcionário em grupo de risco, né, muito em cima do documento que
o Ministério Público do Trabalho divulgou, mas em Piracicaba a gente não teve fiscalização, atuação no canteiro, mas em outras cidades sim. Nas minhas obras também não tive nenhuma fiscalização. A única coisa que no começo da pandemia, em março, entre março e abril, teve várias denúncias. Então, a Guarda Municipal teve bastante nas obras. A gente já tinha o decreto impresso na obra que a gente conseguiu conduzir a situação, mas nenhum órgão de engenharia, sindicato, Ceres, nada, Ministério do Trabalho, nenhum órgão fiscalizador foi, apenas por conta de vizinho denunciar tal, e a polícia não sei se estava preparada, não estava sabendo realmente o que o decreto estava exigindo, então a gente conseguiu conduzir a situação dessa forma, mostrando a documentação para eles dentro da obra. Tá. Mais algum questionamento, pessoal? Lucas, vamos lá. A gente todo dia, mas vocês acham que o jovem que está saindo da faculdade agora, ele vai pegar um mercado melhor ou pior pós-pandemia? O que vocês acham que a tendência da pessoa que está saindo da faculdade agora, que vai procurar emprego, é mais difícil, mais fácil? O que vocês enxergam essa parte? Lucas, eu acredito, sim, que ano que vem, salvo a gente tendo alguma outra adversidade, que não seja o próprio Covid, que a gente já está até esperando uma segunda onda, mas que isso hoje não atrapalharia mais o mercado. Então, assim, a construção civil vem de uma crescente aí nos últimos 3 anos, e eu acho que hoje, acho que vale muito mais do governo, de seguir políticas públicas corretas, de não fazer aí nenhum devaneio, para que a economia continue crescendo. A gente tem uma taxa de juros barata, né, e um crédito abundante, que é uma consequência aí de tudo isso. Então, sim, é muito promissor o setor da construção civil no Brasil. Enquanto tiver esse déficit grande de moradias e tiver aí empregos aí para as pessoas poderem comprar seus imóveis, o setor não vai parar. Posso acrescentar mais uma coisinha? Lembrar que foi aprovado o marco regulatório do saneamento básico, né? Então, isso tem uma projeção de 13 anos de grande investimento no Brasil, né? Junto com crédito barato. Então, eu acho que vocês têm realmente grandes chances pela frente aí, né? Você ia falar, Ivan, eu cortei? Não, Milton. Tá. Mais alguém, gente? Esse sistema é ótimo para a gente apresentar, né? Todo mundo pode perguntar, vocês não precisam ter receio de fazer esse tipo de coisa, pessoal. Vamos lá. Se bem que já questionou bastante todo mundo aí, né? Vamos lá. Se não tiver mais, pessoal, então acho que podemos encerrar, não? O que você acha, Patrícia? Sim, Milton. Acho que conseguiram abordar bem, completa, né? Vejam bem, a gente teve uma média lá de 150 participantes, né? Agora mais no final, que está com 100 aí, mais ou menos, né? A gente teve bastante elogios pelas apresentações de vocês no chat aqui. O formato eles gostaram, né? Porque ele não foi cansativo, foi interessante, né?
foram temas diversificados e eu acho que atendeu bastante, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer Michel, Alessandro, Ivan, né? Dos três, dois são nossos ex-alunos, né? Isso também é uma coisa bastante importante para nós aqui, né? E o Michel, com todo esse conhecimento do mercado que ele tem, então eu acho que atendeu plenamente o objetivo e acho que ficamos todos felizes com isso aí. Numa próxima oportunidade aí a gente se volta a marcar sobre outros assuntos aí, né? Então, gente, acho que a gente poderia encerrar, né? Agradecendo novamente a presença de todos, né? E para uma próxima, né? Deixa eu só ver o que está sendo. Tá ok. Tá certo, gente. Então, como é que a gente encerra uma live? Agradecendo muito eles pela disponibilidade, né, Milton? Isso, exatamente. Foi o que eu coloquei, né? A gente, até o Pacheco e o Michel, né? Certo. Também é nosso ex-aluno. Que estava aqui conosco também. Tá bom, gente. Muito obrigado novamente a todos aí pela participação, né? E até uma... né? A gente que agradece, obrigado, Milton, Patrícia, pela oportunidade. A gente está disponível aí para quando vocês quiserem nos chamar aí, a gente vem com prazer. Obrigada. Que bom. Obrigado, Milton, Patrícia, pela oportunidade. Espero ter contribuído aí, principalmente para os alunos. E é muito bom voltar à faculdade de outra forma, né? Eu continuo participando de algumas palestras que vêm acontecendo, tanto pela Ascop de Piracicaba, então estou presenciando bastante. Eu gosto muito da faculdade e sempre que tiver oportunidade, pode contar comigo, que foi um ambiente que marcou muito minha vida. É um ambiente que eu falei que é familiar, então eu fiquei muito feliz de participar dessa live. Agradeço vocês e sem palavras. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Milton. Obrigado, Patrícia. Também me coloco à disposição aí, né? Se quiser divulgar o meu e-mail pessoal e quiserem tirar mais dúvidas e continuar essa live aí, também estou à disposição. Que bom. Então tá bem, gente. Então vamos declarar encerrada a nossa live, né? Que, graças a Deus, correu tudo muito bem aí, né? Então, boa noite a todos aí, né? E até uma próxima. Falou, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, boa noite. Obrigada.